Olá, crianças. Abra seu livro, na página 84. Você já deve ter feito a correção da atividade anterior, que eu enviei as fotos. Vamos ler o texto agora. Nós vamos continuar com a história Aladim e a Lâmpada Maravilhosa, parte 2, página 84. Na parte 1 do conto, Aladim e a Lâmpada Maravilhosa, você leu que Aladim pegou a lâmpada e voltou para casa. Antes de continuar a leitura do texto, responda as perguntas a seguir. São respostas pessoais, você não precisa escrever, basta você pausar o vídeo e pensar um pouco sobre isso. Em sua opinião, a história poderia ter chegado ao fim nesse trecho anterior? No momento em que ele volta para casa com a lâmpada, você acha que a história podia acabar? Pensa um pouco sobre isso, depois você solta o vídeo de novo. Agora que você deve ter pensado, eu imagino, você acha que o mago vai descobrir que a lâmpada está com Aladim? O que você imagina que vai acontecer? Pausa o vídeo aí uns 2 minutinhos e pense sobre isso. O que você vê na sua... Você já conhece a história, muitos de vocês já conhecem a história. Mas e aí? O que você acha que vai acontecer agora nessa história? Espero que você tenha parado um minutinho e pensado sobre isso. Vamos à leitura. Parte 2, Aladim e a Lâmpada Maravilhosa. Um dia, enquanto caminhava pelo mercado, Aladim avistou a filha do sultão e se apaixonou perdidamente por ela. Resolveu então pedir a princesa em casamento. A princesa, que também se enamorara de Aladim, estava toda feliz com a possibilidade de casar-se com aquele belo jovem. Mas nas histórias, às vezes, surgem problemas. O vizir, que desejava que seu filho casasse com a princesa, fez de tudo para impedir o casamento. Mas não conseguiu, porque o amor dos dois foi mais forte. Aladim, apaixonado e temeroso que o vizir continuasse com seus malvados planos de separá-los, chamou o gênio para ajudá-lo a trazer a princesa. Vizir é a função semelhante a de um ministro num governo. O gênio foi até o palácio, colocou-a num tapete mágico e fez surgir um lindo palácio de pedras preciosas e ouro. Aladim e a princesa se casaram e viveram muito felizes em seu amor apaixonado. Mas, mais uma vez, nos encontramos com um possível final para esta história. Mas ainda não é dessa vez que nossa história se acaba. Como a notícia daquele casamento correu por todo o Oriente, o malvado mago, quando ficou sabendo, deduziu que aquilo era obra da Lâmpada Maravilhosa. O malvado mago, ainda querendo o gênio e a Lâmpada Maravilhosa que estavam nas mãos de Aladim, tramou muitos planos maldosos contra o lindo casal. Um dia o mago, disfarçado de vendedor, esperou Aladim sair de casa e passou na frente da janela da princesa gritando bem alto: "Trocam-se lâmpadas velhas por lâmpadas novas." Uma criada que limpava o quarto do casal, pensando que aquela lâmpada em cima do criado estava muito velha, trocou-a por uma nova e brilhante. Que situação! Estando com a lâmpada nas mãos, o mago ordenou ao gênio que transportasse o palácio e todos os seus habitantes para um lugar muito distante dali. O gênio teve que obedecer, ainda que gostasse muito de Aladim, porque o dono da lâmpada sempre tinha poderes sobre ele. Quando Aladim regressou e não encontrou nem o palácio, nem a princesa, ficou desesperado. Mas pensou que aquilo bem que poderia ser coisa de mago malvado. Procurou uma vidente que morava ali perto e ela lhe deu um anel mágico que o transportou até o local onde estava o seu palácio.
A vidente deu-lhe também um poderoso veneno que deveria ser tomado pelo malvado mago. Aladim, somente assim o mago seria exterminado. Aladim, escondido nos jardins do palácio, conseguiu encontrar-se com a princesa e dar a ela o vidro com o veneno. De noite, quando o mago veio a ver a princesa, ela deu-lhe uma bebida saborosa e cheirosa que continha o tal líquido. Diante da morte do mago, Aladim recuperou sua lâmpada, seu reino e sua princesa e ordenou ao gênio que levasse de volta o seu palácio ao lugar de origem. O sultão e seus súditos ficaram muito contentes com a volta do palácio e da princesa e organizaram uma bela festa, e todos puderam viver felizes naquele reino de tapetes mágicos e lâmpadas maravilhosas. Bom, esse texto é de Angélica Sátiro e Irene de Puig. Brincar de Pensar com História, São Paulo, Scales, 2000. Esse texto é do ano 2000. Que final, né? Que coisa! Que coisa mais estranha, né? Mas tem muitas histórias, essa história é bem antiga mesmo, que essas coisas eram contadas mesmo. Depois de ler o texto, você vai à página 86 e 87 responder coisas em relação ao texto. O que você precisa? Ler o texto mais 1, 2, 3 vezes, se for necessário, até você entender. Segunda coisa, toda pergunta que está relacionada ao texto, você precisa voltar no texto. Por exemplo, a número 2. Algum tempo depois de Aladim ter sido salvo pelo gênio da lâmpada, que fato novo e importante aconteceu na vida dele? O que aconteceu? Então você precisa voltar ao texto. Um dia, enquanto caminhava pelo mercado, Aladim avistou a filha do sultão e se apaixonou perdidamente por ela. Então, qual foi a primeira ação do gênio da lâmpada que Aladim pediu? Está na parte 1 da história. A primeira coisa que aconteceu maravilhosa com ele foi ele ser salvo lá daquela gruta, daquele lugar que ele estava com a lâmpada, né? E ele pediu para sair dali. E ele foi salvo. Qual foi a segunda coisa que aconteceu depois de Aladim ter sido salvo pelo gênio? Que fato muito importante que aconteceu na vida do Aladim. Aí você volta lá no começo do texto que você vai descobrir. Esse fato novo incomodou o vizir, que queria que a princesa se casasse com o filho dele. Como o gênio ajudou Aladim a sair desse novo conflito? Então, qual foi a ação do gênio para que Aladim pudesse ter realizado o seu desejo? No conto, o mago tentou obter a lâmpada mágica mais de uma vez. Na primeira parte da história, aí já tá falando da primeira parte, ele fingiu ser o tio de Aladim. Ele fingiu ser o tio de Aladim, fez o menino descer lá não sei aonde para pegar a lâmpada e ele falava: me dá a lâmpada que depois eu puxo você. Na segunda parte, que disfarce ele arrumou para não ser identificado? Então, como que ele fez para tentar pegar a lâmpada nessa segunda parte da história? Na primeira ele fingiu ser um tio e na segunda o que ele fez? Você precisa voltar ao texto. Vocês entenderam? Não é só dizer assim: ah, professora, eu não sei o que ele fez, tá? Mas você voltou ao texto, você tentou descobrir a resposta? Aí você fala assim: ah, tia, esse negócio de estudar à distância. Se fosse na sala de aula, eu faria a mesma coisa. Eu diria para você assim: você já leu o texto novamente para tentar encontrar a resposta? E provavelmente você diria: ah, não, vou ler. Ou, se você estivesse como tarefa de casa, não faz de conta que não é aula online, que você não está em um grupo de WhatsApp, beleza. Aí, você tá lá na sua casa com essa tarefa que a gente explicou na sala de aula e você foi para casa.
Lá na sua casa, você ia falar, mãe, liga para a professora porque eu não estou entendendo? Não, você ia tentar fazer, ia ler o texto novamente. Estudar online, estudar à distância é assim também. Você assiste ao vídeo, se for possível, você vai para as questões, você lê o texto, você volta no texto procurando a resposta, porque como você já leu o texto 1, 2, 3 vezes, você já sabe mais ou menos onde estão as coisas no texto. Aonde que aparece o vizir, aonde que aparece o castelo de pedras preciosas, aonde que aparece a parte que ele fala com uma vidente. Então você consegue gravar as partes do texto mais ou menos onde elas estão para você encontrar. E aí você vai responder. Quando diz aqui, ó, no número 6, releia esses trechos do conto. São 2 pedaços que foram retirados da história que você leu. Então eles já estão aqui, os trechos já estão, você não precisa ir lá na história. Basta você ler eles aqui. E aí você vai responder a letra A e a letra B em relação a isso, tá? E algumas questões são respostas pessoais, mas as respostas pessoais também são de acordo com a história, tá? É sua resposta, não precisa copiar nada do texto, não precisa tirar nada do texto. É sua resposta, mas a sua resposta está de acordo com o que está sendo contado na história, tá bom? Então é assim que nós interpretamos um texto. Nós vamos respondendo perguntas sobre o texto. E aí nós vamos retornando ao texto, buscando as respostas destas perguntas, ok? Então tá aí, página 84 e 85 é a história, página 86 e 87 é a interpretação do texto, tá bom?